Imagine acordar esperando o amanhecer, e ele simplesmente não chegar. Nenhuma luz no horizonte, nenhum canto de pássaro, nenhum sinal de que o tempo continuava seguindo seu curso natural. Em 1837, relatos espalhados por cartas, diários e registros esquecidos falam de uma noite que se estendeu além do possível, engolindo um dia inteiro. Pessoas juraram ter vivido horas, talvez um dia inteiro, presos numa escuridão que não era comum nem natural. O que aconteceu naquela data nunca foi oficialmente explicado, mas os vestígios ainda existem, escondidos onde quase ninguém procura. No inverno de 1837, em uma região rural afastada dos grandes centros urbanos, moradores começaram a registrar algo estranho ainda antes do pôr do sol. O céu escureceu mais cedo que o habitual, como se uma sombra densa tivesse sido puxada sobre o mundo. Não havia nuvens de tempestade, não havia vento forte, não havia chuva. Apenas um escurecimento abrupto e pesado, descrito por uma testemunha como uma noite que caiu de uma vez só. As lamparinas foram acesas mais cedo. Os animais recolheram-se inquietos, e muitos acreditaram que se tratava apenas de um fenômeno incomum, talvez uma frente de neblina mais espessa. Mas o tempo começou a se comportar de maneira errada. Relógios pararam. Não todos, mas muitos. Alguns ficaram congelados no mesmo minuto por horas. Outros atrasaram sem explicação. Pessoas que tentaram medir o passar do tempo por velas ou ampulhetas relataram algo ainda mais perturbador. A chama parecia fraca demais, como se o ar estivesse pesado e a areia demorava a cair. Uma sensação de torpor tomou conta de casas inteiras. Crianças adormeceram e não acordaram no horário esperado. Adultos sentiram uma fadiga súbita, acompanhada de um silêncio profundo do lado de fora. Nenhum inseto, nenhum animal, nenhum som distante. Cartas escritas naquela noite descrevem a escuridão como espessa, tátil, quase viva. Um homem afirmou que, ao sair de casa, não conseguia ver suas próprias mãos, mesmo coladas ao rosto. Outro relatou ouvir passos na estrada principal, mas ao abrir a porta, não encontrou ninguém, apenas a sensação clara de que não estava sozinho. Igrejas mantiveram suas portas fechadas, não por ordem oficial, mas porque os sinos simplesmente não tocaram. Muitos afirmaram que tentaram puxar as cordas, mas elas pareciam pesadas demais, como se algo as segurasse do outro lado. O mais inquietante é que, segundo vários relatos independentes, aquela noite não durou apenas algumas horas. Para alguns, ela se estendeu por tempo suficiente para refeições completas, ciclos de sono interrompidos e tentativas repetidas de acender fogueiras maiores, todas falhando. Uma mulher escreveu que adormeceu esperando o amanhecer e acordou ainda na mesma escuridão, com a mesma vela quase intacta ao lado da cama. Não havia sinal de lua, estrelas ou qualquer referência no céu. Apenas um vazio negro acima, absoluto e imóvel. E então, sem aviso, a luz voltou. Não como um amanhecer gradual, mas como se alguém tivesse aberto uma fresta invisível no céu. O sol apareceu baixo demais no horizonte, em um ângulo que não correspondia à hora esperada. Pessoas saíram de suas casas confusas, desorientadas, muitas acreditando ter dormido demais, até perceberem que todos compartilhavam a mesma sensação. Algo havia sido perdido. Um dia inteiro simplesmente não existia mais. Nenhum registro oficial reconheceu o ocorrido, mas quem viveu aquela noite jamais esqueceu a sensação de que o tempo, por algumas horas impossíveis, deixou de obedecer às regras do mundo. As tentativas de explicar o ocorrido começaram imediatamente, ainda que de forma tímida e fragmentada. Sem jornais locais dispostos a registrar algo tão estranho, os relatos circularam em cartas privadas, diários pessoais e conversas sussurradas. Alguns culparam um eclipse desconhecido, outros falaram de uma neblina incomum vinda das florestas próximas. Mas nenhuma dessas hipóteses resistia aos detalhes compartilhados por pessoas que não se conheciam e que descreviam sensações idênticas. A escuridão não havia se movido como nevoeiro, nem passado como uma sombra celeste. Ela simplesmente permaneceu, imóvel, sufocante,
como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. Dias depois, surgiram os primeiros efeitos tardios. Pessoas começaram a relatar lapsos de memória ligados àquela noite. Havia momentos que não conseguiam recordar com clareza, horas que pareciam apagadas, como páginas arrancadas de um livro. Um agricultor afirmou ter encontrado marcas estranhas no campo, sulcos profundos que não estavam ali antes e que nenhum animal conhecido poderia ter feito. Uma família inteira jurava ter ouvido vozes vindas do celeiro durante a noite sem amanhecer. Mas ao investigarem depois, não encontraram nada além de um cheiro metálico persistente no ar. Alguns registros falam de mudanças sutis, porém inquietantes, no comportamento das pessoas. Crianças passaram a ter pesadelos recorrentes, sempre descrevendo o mesmo cenário: um céu sem estrelas e uma sensação de estar sendo observado. Adultos relataram ansiedade constante ao cair da noite, como se temessem que o fenômeno pudesse se repetir. Um professor local escreveu que, por semanas, teve dificuldade em acompanhar o ritmo dos dias, como se seu corpo ainda estivesse desajustado ao tempo normal. Ele descreveu a sensação como viver um dia atrasado do mundo. O detalhe mais perturbador surgiu meses depois, quando alguém percebeu algo errado nos registros oficiais. Em livros de contabilidade, atas religiosas e diários administrativos, havia uma lacuna inexplicável. Uma data simplesmente não aparecia. Não estava riscada nem corrigida, ela simplesmente não existia. Entre 2 dias consecutivos, não havia espaço para aquele que deveria estar ali. Para a maioria, isso passou despercebido. Mas para quem viveu a noite sem amanhecer, a ausência era gritante. Era a prova silenciosa de que algo realmente havia sido removido da sequência natural do tempo. Alguns tentaram reconstruir o que teria acontecido durante as horas perdidas. Houve quem acreditasse que as pessoas não estavam sozinhas naquela escuridão, que algo se movia fora do alcance da visão humana. Um homem afirmou ter visto uma forma mais escura que a própria noite deslizando entre as casas, distorcendo o pouco de luz que escapava das janelas. Outros falaram de um silêncio que não era apenas ausência de som, mas algo ativo, pressionando os ouvidos, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Com o passar dos anos, o evento foi sendo empurrado para o campo das histórias incômodas, daquelas que não se contam em voz alta. Quem insistia demais acabava sendo ridicularizado ou acusado de exagero. Ainda assim, certos detalhes nunca mudaram. Todos concordavam que o céu não se moveu, que o escuro não tinha profundidade, que o tempo, de alguma forma, havia sido interrompido. E, principalmente, que quando a luz voltou, trouxe consigo uma sensação coletiva de perda, como se algo tivesse sido tomado daquelas pessoas, algo que jamais poderia ser recuperado ou nomeado. Há quem diga que o verdadeiro mistério não seja o desaparecimento do dia, mas o que aconteceu durante ele. O que foi vivido, visto ou sentido naquela noite longa demais para existir. Talvez o motivo do silêncio oficial não seja a falta de provas, mas o medo do que poderia ser lembrado se alguém começasse a perguntar demais. Porque algumas coisas, quando reconhecidas, têm o estranho hábito de querer acontecer outra vez. Com o tempo, surgiram relatos ainda mais delicados, compartilhados apenas entre aqueles que confiaram uns nos outros o suficiente para admitir que algo neles havia mudado. Algumas pessoas passaram a perceber pequenas inconsistências na realidade cotidiana, detalhes mínimos que não sabiam explicar. Objetos pareciam surgir em lugares onde não haviam sido deixados. Portas eram encontradas destrancadas pela manhã, mesmo jurando tê-las trancado na noite anterior. Um homem afirmou reconhecer marcas de mãos em sua janela, impressas pelo lado de fora, grandes demais para serem humanas, como se algo tivesse apoiado o peso do corpo ali, observando o interior da casa durante a escuridão interminável. Há registros de sonhos estranhos que começaram depois daquele evento, sonhos compartilhados. Pessoas diferentes descreviam o mesmo cenário sem jamais terem conversado entre si. Um campo vasto e escuro, sem céu visível, onde uma luz distante pulsava lentamente como um coração. Alguns diziam ouvir um som grave, ritmado, que parecia marcar um tempo diferente do tempo humano.
Outros relatavam a sensação de serem observados por algo paciente, antigo, que não demonstrava pressa alguma. O detalhe mais inquietante é que esses sonhos cessavam abruptamente quando alguém tentava descrevê-los em voz alta, como se as palavras os desfizessem. Anos depois, um estudioso local reuniu tudo o que pôde encontrar sobre o ocorrido. Cartas, fragmentos de diários, anotações marginais em livros antigos. Ao comparar os relatos, percebeu algo perturbador. Certas frases se repetiam quase palavra por palavra em textos escritos por pessoas que nunca se conheceram. Expressões como "o céu não respondia" e "o escuro não terminava em lugar algum" apareciam com frequência demais para serem coincidência. Era como se todos estivessem tentando descrever a mesma coisa, mas faltasse linguagem para isso. Esse pesquisador também notou um padrão curioso. Muitas das pessoas diretamente afetadas morreram alguns anos antes da média esperada para a época. Não por uma causa específica, mas por uma espécie de desgaste geral. Doenças súbitas, fraqueza inexplicável, um declínio lento acompanhado de apatia. Em seus últimos dias, alguns mencionaram novamente a noite sem amanhecer, como se ela estivesse retornando. Uma mulher teria dito, pouco antes de morrer, que conseguia sentir o escuro se aproximando outra vez. Houve tentativas de localizar o ponto exato onde tudo teria começado. Um trecho de estrada, uma clareira próxima à floresta, um antigo poço abandonado. Nenhum lugar apresentava sinais evidentes, mas todos provocavam a mesma reação em quem se aproximava. Um mal-estar imediato, uma pressão no peito, uma vontade súbita de ir embora. Animais evitavam essas áreas e plantas pareciam crescer de forma irregular ao redor delas. Não era algo visível, mas era sentido com clareza. Com o avanço do século, o episódio foi sendo diluído no folclore local, tratado como exagero ou superstição. Ainda assim, de tempos em tempos, surgiam relatos inquietantemente parecidos em outras regiões. Noites que duravam demais, relógios que falhavam, um silêncio pesado que parecia observar. Sempre sem registros oficiais, sempre sem explicação satisfatória. Como se aquilo que ocorreu em 1837 não tivesse sido um evento isolado, mas apenas o primeiro momento em que algo deu errado de forma perceptível. Talvez a noite sem amanhecer não tenha sido uma interrupção do tempo, mas uma sobreposição. Um momento em que duas realidades ocuparam o mesmo espaço e o mundo humano ficou temporariamente preso entre elas. Se isso for verdade, então a pergunta mais perigosa não é o que aconteceu naquela data, mas por que aconteceu ali e o que impediu que continuasse. Porque, segundo alguns dos últimos relatos, a sensação mais forte deixada pela escuridão não foi o medo, mas a impressão clara de que algo estava apenas esperando o momento certo para voltar. Os últimos vestígios do caso são os mais difíceis de ignorar, justamente por serem os mais silenciosos. Em arquivos esquecidos, há referências a tentativas discretas de apagar o ocorrido, não por meio de censura direta, mas pela simples remoção de contexto. Páginas arrancadas, datas puladas, anotações corrigidas de forma apressada. Nada que gritasse encobrimento, apenas o suficiente para transformar um evento impossível em algo fácil de duvidar. O estudioso que reuniu os relatos morreu sem publicar suas conclusões. Seus papéis desapareceram, restando apenas cópias incompletas encontradas anos depois em um acervo particular. O que permanece constante em todos os testemunhos finais é a certeza de que a noite não terminou de forma natural. A luz não retornou porque o tempo voltou a andar, mas porque algo decidiu se retirar. Muitos descreveram a sensação de alívio acompanhado de perda, como se uma presença tivesse partido levando consigo algo invisível, mas essencial. Alguns acreditavam que o dia desaparecido não foi destruído, apenas deslocado, existindo em algum lugar fora da sequência normal da história, intacto, aguardando. Há quem defenda que certas datas não são apenas marcações no calendário, mas pontos frágeis, momentos em que o mundo se torna mais fino. Em 1837, algo atravessou esse limite, nem totalmente aqui, nem completamente ausente.
O silêncio profundo, a ausência de céu, o tempo imóvel, tudo indica que aquela noite não foi escuridão, mas outra coisa ocupando o espaço onde o dia deveria estar. Algo que observou, aprendeu e talvez deixou marcas sutis demais para serem medidas. Relatos modernos falam de pessoas que acordam em plena madrugada com a estranha sensação de que o amanhecer não virá. Elas descrevem um medo específico, diferente de pesadelos comuns, acompanhado da certeza de já terem vivido aquilo antes. Algumas pesquisam datas antigas, outras sentem uma atração inexplicável por registros do século XIX, como se ecos daquele dia perdido ainda circulassem, procurando reconhecimento, procurando ser lembrados, porque talvez o esquecimento seja a única coisa que mantém o fenômeno contido. Enquanto ninguém nomeia, enquanto ninguém aponta o momento exato, ele permanece dormente. Mas a cada relato semelhante, a cada noite longa demais, a cada relógio que falha sem motivo, a memória do dia desaparecido se fortalece. E se o tempo já foi interrompido uma vez, não há garantia alguma de que não possa ser interrompido de novo. Se algum dia você acordar e perceber que a luz não avança, que o céu não responde e que o silêncio parece pesado demais para ser apenas ausência de som, talvez não seja apenas uma noite difícil. Talvez seja o retorno de algo que nunca terminou completamente. Talvez seja 1837 tentando acontecer outra vez.